Mateus 6, perdão, versículos são 19 ao 21. Vamos aprender um pouquinho na Bíblia hoje. O Espírito Santo me convenceu forte do texto que se encontra em Oséias, que diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vontade de Deus. Eu quero falar aqui sobre tesouro no céu. Não sei se tem anos que você não ouve uma mensagem sobre isso, mas eu quero falar sobre tesouro no céu. Vamos lá, vamos repetir para a gente entender melhor. Vou contar até 3, você vai dizer tesouros no céu, amém? 1, 2, 3 e... Amém? Versículos 19 ao 21. Enquanto eu faço a leitura, por favor, acompanhe. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Vamos contar até 3 e em uma só voz lermos novamente o versículo 21, de número 21. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque onde estiver... Glórias a Deus. Dá para dar um jeito aí de pegar na mão do seu irmão. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez oramos, pedimos que o Senhor nos abençoe na explanação, no entendimento da sua palavra. Deus, eu já ordeno em nome de Jesus Cristo, porque conheço o mundo espiritual. Ordeno que todos os espíritos enviados para atrapalharem o fluir, o desenrolar desta reunião, já possam ser queimados e expulsos daqui. Eu não aceito demônios nem na frente desta igreja, nem no centro desta cidade, meu Deus. Pai, nossas famílias terão paz, os nossos cultos serão abençoados, as pessoas sairão daqui edificadas, e o Senhor voltará a operar os seus sinais e maravilhas em nosso meio, porque eu sei que se tiverem enfermos hoje aqui, serão curados em nome de Jesus. Se tiverem pessoas desanimadas, frias espirituais ou cativas, receberão a sua libertação, porque a promessa quem fez foi o Senhor, Deus, não foi homem. Por isso envia os teus anjos aqui, já abençoa, Senhor, o fluir desta palavra, toma cada um neste momento, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Pentecostal de verdade, fala em línguas estranhas e dá glórias a Deus sem cessar, amém? Se assente no seu banco, por gentileza, na sua cadeira. Culto da família, culto aonde o Senhor Deus preparou uma bênção para o nosso lar. Então, antes de falar algo a respeito de família, nós temos que entender sobre reino de Deus. Olha para o seu irmão aí do seu lado e fala para ele assim: você entende um pouco sobre o reino de Deus? Olha para cá, igreja. Eu quero primeiramente dizer que em todo reino há um rei, obviamente, há um soberano, há súditos, há um povo, e há leis, há princípios, para que este reino prospere. O próprio Jesus, ele disse algo interessante. Ele falou, quando ele expulsava demônios e
os religiosos da sua época, olhando para ele, diziam: ele expulsa demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus, percebendo a ignorância desses religiosos, ele fala algo que quebra todo o princípio de dúvida a respeito de um reino. Ele olha e diz o seguinte: como Satanás expulsa a Satanás? Porque se Satanás expulsa Satanás, ele está dividindo o seu próprio reino. E reino dividido não subsiste. Então nós temos que entender uma coisa: se é que de fato eu e você pertencemos ao reino de Deus, nós temos que entender que não pode haver no nosso meio nenhuma espécie de divisão, de contrariedade. Eu vou explicar melhor. Um reino, ele tem uma visão. E se você está nele, bem-sucedido será se você acatar esta visão. Essa visão inclui direitos e obrigações. Nós temos exemplo no nosso estado. Nós temos direitos como cidadão e também temos obrigações. Pagamos os nossos impostos, mas também podemos recorrer àquilo que é nosso pela Constituição. E no reino espiritual não é diferente. E todos aqueles que não têm uma visão, não conseguem entender o princípio de reino de Deus, eles começam a perecer no meio da jornada. E eu quero que você volte a lembrar que o princípio do reino de Deus ainda é buscá-lo em primeiro lugar. Eu vou repetir: o princípio de sermos bem-sucedidos no reino de Deus é buscá-lo em primeiro lugar. Se a gente conseguir entender pelo menos isso na nossa vida diária, a gente já está dentro do reino. Mas infelizmente tem pessoas que não conseguem colocar isto na prática. Por quê? Porque para você colocar o reino de Deus em primeiro lugar é necessário tempo. E hoje temos uma grande dificuldade em encontrar pessoas que queiram dar o seu tempo a ficar na presença de Deus. Estar na igreja não quer dizer que somos do reino. Vestir essas roupinhas bonitas de crente não quer dizer que estamos no reino. Esse reino é espiritual. Só se vê com olhos espirituais. Então independe de aparência, de roupa ou de lugar, depende de estar espiritualmente ligado a Ele. Nós lemos aqui que o nosso Senhor Jesus, no início de suas parábolas, após o sermão das bem-aventuranças, que se encontra no capítulo anterior, ele já entra aqui com uma série de mandamentos, de ensinamentos, de doutrinas a respeito do reino, falando até mesmo de como nós deveríamos orar ao Pai, até o momento que ele chega na questão de investirmos no reino, não ajuntando tesouros aqui, porque Jesus é diferente. A maioria de nós, dentro das nossas famílias, principalmente aquelas que têm muita tradição, nós ouvimos que nós temos que ser alguém, que nós temos que estudar, fazer cursos, arrumar um bom emprego e ter muito dinheiro. Quem já cresceu ouvindo isso aqui? Eu ouvi demais isso. Porque, irmão, a minha genealogia é uma mistura danada. Tem sangue brasileiro aqui, tem sangue judeu, tem sangue português. Então, as tradições familiares nos ensina todos os dias que temos que ser alguém. Suscitar o nome da família. Aí chega um homem que vá a um grupo de pessoas, ele chega a este grupo de pessoas que estão oprimidos, estão sobrecarregados, porque tamanha a cobrança de ser alguém nessa vida. Se você não é ninguém, ninguém te reconhece. O mundo, como diz, né, você vale o que tem. Aí esse homem, você vem com uma estrutura formada de
granjear tesouros, conquistar, financeiramente falando, e chega um homem e diz: olha, não ajuntai tesouro nenhum nesta terra, mas ajuntai nos céus. Porque na terra a ferrugem vai comer o seu carro, os bichos vão comer o seu corpo naquele caixão. Isso se ele não arrebatar a igreja. Mas se nós dormirmos como os nossos pais, isso acontecerá. As coisas dessa terra vão perecer. Mas ele diz lá no céu, quando você ajunta tesouros lá, a ferrugem não come, a traça não rói, e os ladrões não espiam, não minam para roubar como as riquezas terrenas. E eu olhando para este versículo, eu falei: Jesus, que lindo é ter tesouros no céu. Ajuntar tesouros no céu. Mas aí veio a pergunta, e não adianta a gente querer dar um de hipócrita, porque você não pode dizer que você ajunta tesouro no céu se você não sabe como. Ou pelo menos tem alguém aqui que sabe como se ajunta tesouro no céu? Pelo menos se preocupou com isso? Acho que não, né? A gente não se preocupa com essas coisas. As palavras de Jesus parece que se tornam somente palavras, sem sentido. As coisas valem mais do que as pessoas. E o ter vale mais do que a sua honra. Nós estamos vivendo tempos assim. E eu estou pregando para você: não fique com raiva, não fique triste. Porque infelizmente esse materialismo está dentro da nossa casa, dentro do nosso templo. A gente encontra muitas pessoas preocupadas em ser bem-sucedidas, em ouvir mensagens e profecias que massageiam o seu ego. Que você vai ser feliz, que você vai ter um casamento lindo, que você vai ter rios de dinheiro. Mas ninguém ou poucos vêm aqui com interesse de saber: eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero abandonar a minha própria vida para ser um membro deste reino. E o reino de Deus está onde? Primeiro, Jesus implantou ele nos nossos corações. Está aqui. São as promessas, são as verdades. Nós temos que guardar isso, porque sem isso a gente não se consuma nele lá nos céus. Se a gente não guarda os princípios do reino, não entremos nele. Jesus deu uma amostra do reino de Deus: curas, libertações, salvação, prosperidade, vida abundante. E o que o Espírito de Deus me ordenou a dizer hoje. Ele disse: fala para a minha igreja que os tesouros dessa terra são passageiros, perecíveis, mas os tesouros do céu são eternos, são duradouros. E o apóstolo Paulo ratifica a promessa, dizendo: olha, as coisas visíveis não valem nada, mas o que é invisível, isso vale. Portanto, firmemos-nos no invisível. Eu fico preocupado porque infelizmente ainda há no nosso meio pessoas que arrumam um jeito de se firmarem em tudo, menos em Jesus Cristo, menos no reino de Deus. Tem pessoas aqui que, se hoje ou amanhã o pastor parar de te dar a atenção que ele te dá, ou ele partir para a glória ou ir embora, você sai da igreja. Porque para você seus irmãos não prestam, não valem nada. A única pessoa que você acha que tem compromisso de ter respeito é o seu líder. E isso porque o seu líder tem alguma coisa a oferecer, porque no dia que ele estiver na pior, eu duvido também se você vai honrar ele. Pessoas assim não conhecem o reino. E eu quero que isso já seja quebrado aqui. O mesmo tratamento que o pastor tem, o seu irmão tem que ter.
Deus não gosta de gente falsa. Gente falsa não entra no reino. Se o pastor deu a ordem, obedece. Se o obreiro lá da porta falou, fecha a cara e birro. Você não está no reino. Você pode estar em qualquer outro lugar, menos no reino de Deus. Deus está falando aqui. Diga glória a Deus por isso. A gente passa anos dentro da igreja, mas fora do reino. E o pior é que a gente não tem nem um mínimo de percepção que isso está acontecendo. Vivemos na ilusão de que estamos bem, que a nossa vida está uma bênção, que Jesus olha para a gente como o melhor servo, o melhor discípulo, o melhor seguidor, e ainda acredita que lá no céu vai ter galardões e galardões. Eu quero que você entenda aqui uma coisa. Tem gente que está aqui e está cansada. E diz, eu estou cansado, hoje é domingo, tomara que o culto termine mais cedo. Eu quero dizer uma coisa, você está cansado porque você está juntando tesouro para você mesmo. Você está cansado por causa da sua faculdade, do seu trabalho, dos seus filhos, do seu marido, dos seus interesses, dos seus sonhos. E lá em cima o que tem? Não tem nada. Se entrar lá com o pé saindo fumaça, entra e não tem nada. Porque tem gente que pensa que ir para o céu é ficar sentado numa rede tomando água de coco pela eternidade. Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora. Para quem não sabe, a igreja terá um ministério efetivo na eternidade. No reino milenar, uns serão governadores, outros reis, outros presidentes. Auxiliarão o governo de Cristo aqui na terra. E há no céu moradas. Moradas. Há no céu honras, responsabilidades. Pois o reino existe. E nós temos que ter a visão do reino, que saindo daqui eu não sou daqui. Lá no reino eterno eu tenho uma função. E eu tenho que ter tesouros lá, porque senão serei o mais desprovido lá. Serei o menos importante lá. Eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor muito conhecido, ele dizendo que usando uma parábola, que havia uma patroa muito rica e ela tinha uma empregada pobre, mas filha de Deus, serva de Deus. E ela observava que a empregada, com seu pouco salário, dava o seu dízimo e a sua oferta, e era uma crente fiel dentro da igreja. E a patroa tentou por vários anos persuadi-la a desistir, falar, para que isso? Você já ganha pouco, ainda dá o seu dinheiro para pastor, ainda fica com esse negócio de limpar a igreja, de participar de coral, de ir para o grupo de evangelismo e visita nos lares, isso não dá em nada. A patroa tinha uma mansão linda, e ela pregou para a patroa, porque era uma boa crente, e conseguiu ganhar a patroa para Jesus. A patroa foi salva. Só que chegando lá no céu a patroa, o anjo começou a mostrar mansões no céu. E a mulher que ora era uma magnata, uma rica na terra, falou, essa mansão aí deve ser minha, porque parece a que eu tinha lá na terra. E o anjo diz assim para ela, fique calma aí, mulher, não é bagunçado assim não, porque eu estou olhando aqui, o seu nome está escrito no livro dos vivos, mas nos das obras não tem nada, está tudo em branco. Eu vou ver se ainda tem um lugar para você. E levou ela lá num bairro onde tinha uns barraquinhos bem pequenininhos, sem nada. Mal cabia a pessoa. E o anjo disse, está aqui o lugar que te pertence no reino. E ela foi reclamar, ele, não reclama não, porque você entrou aqui pela graça. Então fica aí. E ela decidiu procurar lá no céu a empregada. Quando ela está andando, aonde ela vê a empregada? Na mansão. Com um reino sobre os seus ombros. E quando ela chegou e disse, ei, você lembra, eu era sua patroa, a empregada disse, você era minha patroa, agora que eu sou a autoridade, você me ouve. Claro que isso é uma conjectura, mas dentro dos princípios bíblicos, porque a verdade é que ninguém se preocupa com o reino. Quantas pessoas se preocupam com o batismo no Espírito Santo para serem testemunhas de Jesus na terra?
Quantas pessoas choram dizendo: eu quero ser um missionário. Jesus, me envia nos países que ainda não conhecem o teu nome. Sei lá, alguma coisa que seja útil para o reino. Você tem que almejar. Você tem que pagar o preço, tem que renunciar. Vai ter que deixar de ajuntar tesouros na terra para juntar nos céus. Eu já vi gente falar que não quer ser pastor porque passa prova e vive de oferta. Eu falei, é uma mentalidade muito terrena, muito voltada para os princípios do reino de Satanás, que é o príncipe deste mundo. Só que independente se pastor vive de oferta, tem ou não um carrão, é assalariado, ele tem a melhor vida que um servo pode ter, porque a todo momento ele tem um Deus, que tudo que ele precisa, o Deus dele vai dar para ele. Reino de Deus. Por que eu estou pregando isso? Porque o Espírito Santo me mostrou o que está permeando na cabeça de muitas pessoas. Umas não está permeando nada. Eles chegam aqui e ficam só zzz, quem eu sou, para que eu sirvo, o que eu estou fazendo na terra. Outros só estão voltados para o umbigo dele. O pastor tem que me profetizar para mim. A pastora tem que ser usada em revelação. E olha que aqui tem isso. Imagina se não tivesse. E é eu. E as palavras de Jesus estão sendo jogadas no lixo. Eu quero que você entenda. Diga para mim. Tesouros na terra são perecíveis. Tesouros no céu são eternos. E eu falei com Deus e falei, então Espírito Santo, se o Senhor está me mostrando isso, eu quero que o Senhor me explique como eu ajunto tesouro nos céus. Eu sei que eu tenho que orar, tenho que pregar, mas eu quero algo mais óbvio, eu quero algo mais concreto. Aí o Espírito Santo na madrugada falou, então você não vai dormir, você vai ficar acordado até às 6. Quando todo mundo acordar, você dorme. Pode ser ou pode. Tem que investir, tem que querer, alguém tem que padecer para mudar as nossas vidas. E ele me disse, tesouros no céu são eternos. E ele falou para mim, lembra do meu tabernáculo? Lembra das divisões do átrio, do lugar santo e o santíssimo? E lembra da arca da aliança, conforme a visão que eu mostrei para Moisés? Falei, lembro. Pois dentro daquela arca, tudo que havia lá se tornava eterno. Eu vou repetir, presta atenção. Ele disse para mim, naquela arca da aliança, do concerto, tudo que estava ali dentro se tornava eterno. Foi o primeiro princípio para a gente entender sobre tesouros eternos, tesouros que não perecem, nos céus. Porque essa arca é uma réplica de uma que tem lá. E Jesus ofereceu o seu sacrifício lá nos céus dela quando consumou a sua obra na cruz. Trouxe Bíblia. Os que trouxeram Bíblia, levante ela para eu ver. É sinal de que você ainda tem visão do reino. Vai lá para o fim do Novo Testamento, o livro de Hebreus. Capítulo de número 9. Versículo... Ou aliás, versículos 3 e 4. Eu vou estar lendo e você, por gentileza, acompanha comigo. Hebreus capítulo 9, versículos 3 e 4. Enquanto você vai encontrando aí, eu espero. Diz assim: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estavam um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão,
que tinha florescido e as tábuas do concerto. Olhe para cá, diga assim comigo: estou pregando para a igreja viva e pentecostal. Havia dentro da arca do testemunho 3 elementos. Diga assim: pote de ouro com maná. Diga: vara de Arão que floresceu. E diga: tábuas do concerto. Ou tábuas da lei. Se você quiser, eu não tenho pressa, você pode voltar lá para o início da Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo 16. Então o Espírito me disse: eu vou te mostrar o princípio para se ajuntar tesouros eternos. Quando você lê lá no livro do Êxodo, capítulo 16, você vai ver que quando o povo sai do deserto, porque isso é uma tipologia da vida do cristão hoje, o deserto, a terra prometida, o Egito, o tabernáculo, e quando nós olhamos o capítulo 16, nós vemos que o povo reclamando por comida, querendo uma provisão, Deus envia o maná. No versículo 33, ele diz: disse também Moisés a Arão: toma um vaso, coloque nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Presta atenção, se você não vai entender, porque nem tudo que é pregado aqui a gente está preparado para entender, porque muitas vezes é que é um nível de compromisso com Deus, de separação, até mesmo jejum e oração, porque a carne não entende nada de Deus. Sua carne e seu cérebro não vai entender nada. O seu cérebro, ele é um auxiliar. Quem entende é o Espírito. E se você não estiver em Espírito, você não vai entender nada. Vai dar glória a Deus e dizer: nosso culto foi uma bênção, que maravilha, que unção. E o pregador vai dizer: então o que foi que eu preguei? E você vai dizer: ah, pastor, eu não sei, mas só sei que foi, eu senti muita presença. E a gente precisa prosperar, progredir, a gente tem que sair do lugar. Deus não nos chamou para ficarmos estacionados. Então, para sair do lugar e vencer, crescer no reino, trate de entender e praticar. Lá no Êxodo, há mais de 3.500 anos atrás, Deus dá ordem a Moisés: coloca o maná dentro do testemunho, no lugar santíssimo. E esse maná você pode ler em casa depois. Ele só durava um dia. Ele vinha todo dia. Aqueles que eram avarentos, que não confiavam na provisão diária de Deus, porque tem gente que é assim, vive dando glória a Deus, mas vive todo dia preocupado com o dia de amanhã. Ai Deus, o que será? Ai Deus, como é que eu vou sobreviver? Ai, como é que vai ser isso, aquilo? Tinha gente desse jeito aí. Isso é antigo, não é de hoje. E tinha gente que pegava maná: vou pegar para hoje, para amanhã e para depois de amanhã, porque vai que amanhã Deus não dá, né? Um Deus tão ruim, tão inexperiente como pai, que vai que ele esquece da nossa comida amanhã, então a gente pega o de amanhã. E o que a Bíblia diz? Que no outro dia o maná que cheirava baunilha, bolos de mel, apodrecia e dava bichos, fedia a carniça. Porque se a gente quer juntar tesouro nos céus, a gente tem que entender o princípio de provisão. Pode anotar aí, se tem caneta, anota. Diga assim: princípio de provisão. Se você não entender que Deus é provedor, que todos os dias Ele vai prover o seu sustento, você não está preparado para entrar no reino. Aquele maná que apodrecia de um dia para do outro, ficou mais de milhares de anos dentro do Santíssimo e não apodreceu. Se tornou eterno. Os que estão entendendo, glorifiquem a Deus. Agora volta para o livro de Mateus.
Mesmo capítulo 6, deixa aí marcado com alguma coisa que a gente vai voltar nele algumas vezes. Versículo 25 ao 31, Jesus explica sobre o contexto de ajuntar tesouro no céu, o princípio da provisão. E ele diz, versículo 21 ao 31, versículo 25 ao 31, Mateus 6. Ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E no contexto ele pergunta: qual de vós poderá com todo o seu cuidado acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Sabe por que um dos motivos dos nossos cultos não serem melhores? Porque as pessoas andam tão preocupadas com provisão, andam tão incrédulas, tão distante da visão do reino, que passa o dia todo preocupado com amanhã, não vive o presente, e quando chega dentro do culto, a cabeça ainda está nos problemas. A unção flui do altar, mas ele procura um coração aberto, para que ele possa ser repartido. É por isso que a gente vê, o mistério começa aqui do altar, o fogo está vindo do louvor, uns se arrepiam, outros caem no chão prostrados, outros começam a chorar, aí pega um aqui, pega outro ali, tem uma meia dúzia que fica assim, ó. Aí quando o irmão sente o poder, ele bateu o sinal da cruz. Está tão longe do reino que se escandaliza com aquilo que é do céu também. Só vive na terra, na carne, na murmuração, na incredulidade, na ansiosidade. Estranha o ambiente espiritual que Deus derrama no meio da reunião. Trate de mudar, porque esse ambiente vai continuar espiritual. E eu não quero me estranhar com isso. Por isso que nossos pais já chegavam aqui sentindo a presença de Deus. Tinham toda a paciência de chegar antes do culto começar, para dobrar o joelho, orar, agradecer a Deus, orar em línguas, orar em espírito, adorar o Senhor. E aí quando o culto começa, já estão brasas vivas. Você chega perto dele, você se arrepia. Agora hoje o crente chega depois da metade do culto, e olha que ele não é pastor, ele não prega, ele não visita presídio, ele não faz nada, vive só para ele, e quer sentir Deus. Aí quando o culto parece que não ficou muito bom para ele, ele coloca a culpa no pregador, coloca a culpa na igreja. Em vez de sair dando glória a Deus, agradecendo a provisão espiritual, ele é o primeiro a perguntar: será o que está acontecendo naquela igreja? Porque hoje eu não senti Deus, e nem vai sentir nessa carne, nesse tutano, nessa falta de vergonha que você tem na sua cara aí. Não tem como sentir Deus. Pode ser uma criança aqui pregando. Se você está dentro do reino, você entende a mensagem. Porque não é eloquência, não é o intelecto, não é nada, não é a faculdade do pregador, é a presença dele. É o reino. E a gente está cada vez mais distante desse reino. E vai aqui, eu vou abrir aspas, já já eu fecho, porque vai um chicote aí para os pais.
Eu estava orando aqui pelas crianças, todo domingo, abençoando as crianças, porque eu via espíritos imundos nela. E Deus puxou a minha orelha e falou no culto de sexta-feira, a pastora pregando aqui, ele disse, vai lá para a porta. E eu fui para a porta e fiquei vendo o ambiente lá, totalmente diferente, pastora. Aqui anjos, aqui Deus, aqui glória, aqui aleluia. Lá uma treva, uma falta de reverência, filho rebelde xingando o pai, bagunçando a igreja toda. Eu falei, o que é isso? Ele, demônios. E a culpa não são deles, são dos pais. Pais vagabundos, pais que não estão mais interessados no reino. Pensa que o filho dele vai ser um pregador, uma bênção, sem ele dar um pingo de ensinamento do reino para os seus filhos. E ainda tem a cara de pau de colocar aqueles DVDs consagrados a demônio. É Ben 10, é não sei o que, é Hero, é galinha pintadinha, é Peppa, mas não tem um DVD evangélico na casa dele. E segura aí, porque o demônio está na sua vida. Eu não entendo isso. O filho do muçulmano, aos 12 anos, ele conhece o Alcorão todinho. Aos 12 anos. Nem o pai conhece a Bíblia, vai lá o filho. Aí vem com a cara de pau, pastor, ora aqui, porque o meu filho está dando trabalho. É claro, pai vagabundo espiritual, não se preocupa com o reino. Só vive para você mesmo. Se não tem paciência, nem tempo mais para cuidar dos seus filhos e pregar para eles, dá um DVD evangélico. Coloca alguma coisa de Deus, tira essa porcaria na sua casa. A Bíblia de Satanás, eu estudei. A Bíblia de Satanás diz no primeiro versículo: destruamos a criança do hoje, não haverá homem amanhã. Eu duvido que ainda haja uma geração de crente. Eu duvido. Porque os nossos filhos começam sendo destruídos desde a infância. Ah, mas pastor, o senhor não sabe, dá trabalho, é o único jeito que ele fica quieto. Claro, está sendo possuído, está se enchendo de demônio. Vai ficar quieto mesmo. Aí depois você vai ver se valeu a pena ele ficar quieto por uns instantes na frente da televisão e dar trabalho o resto da vida. E você perguntar o que é que está acontecendo? Eu sou crente, eu sou isso, eu dou o meu dízimo, mas não cumpriu com a visão do reino. Ensinar a palavra é papel dos pais. Não é de pastor não. Nem de vó, nem de tio, é seu. Jogos altamente espiritualizados, com bruxaria, magia negra, violência. E eu vi crianças aqui já com espírito de ser bandido. De gente aqui, porque entrou de jogos. Que o pai e a mãe não tem um pingo de senso de ver que isso é maligno, que Deus não se agrada, e põe dentro da sua casa o altar para Satanás. Aí não entende por quê. Que está essa tribulação toda. Você não estabelece o reino de Deus na sua família. Você não entra na visão, você não cumpre o que Deus está mandando. Deus está dizendo, tenha compromisso com o reino. Antes que o reino de Satanás te traga a sua casa. Fechando e voltando para a palavra. A gente anda ansioso por causa das coisas desta terra. E aí até hoje você está vestido, você come, você tem de tudo e continua nessa. Aquele povo murmurador morreu no deserto. No meu reino não entra murmurador. No meu reino não entra gente que fica duvidando que eu sou provedor. Gente que não acredita que eu sou pai. Se eles que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, eu tenho que levar fama de irresponsável e tenho que ficar catando comida para a semana toda, preocupado se vai ter ou se não vai ter. Eles estão no reino da onde? Porque o primeiro princípio é a visão da providência divina. Eu creio que o meu Deus é provedor. Por quê? Porque o meu pai na fé, Abraão, me ensinou isso. Quando ele estava indo para o sacrifício, e o sacrifício era o filho dele, e ele sabendo que era promessa, a única coisa que ele tinha, era o único meio de Deus cumprir a promessa dele ser uma grande nação, era o filho. Mas Deus mandou sacrificar o filho, e o filho sobe junto com ele, e Abraão pela fé já viu que Deus ia preparar o cordeiro chamado Jesus Cristo, que foi morto
alto desde a fundação dos séculos. E quando a criança pergunta para o pai: pai, nós estamos indo para o sacrifício, mas cadê o sacrifício? Ele não olha e diz: vai ser você e amanhã eu fico sem nada. Ele olhou para a criança, pegou na cabeça dela e disse: Jeová Jiré, Deus proverá. Só aqueles que acreditam que Deus ainda provê o que você precisa para quebrar esse gelo, essa distância do reino. Dá um glória a Ele e agradeça. Aleluia. Obrigado, Senhor. Princípio de provisão. O maná foi para dentro da arca, virou eterno. E Deus me disse: princípio de provisão. Entender princípio de provisão, agradecer a Deus pelo que Ele te dá, é ajuntar tesouros no céu. Jesus disse isso: não andais ansiosos pelo vestir, pelo comer. Enquanto você fica preocupado com isso, você está perdendo tempo de orar, se consagrar, aprender as lições do reino, crescer no reino. Segundo princípio, nós lemos, segundo Hebreus, que havia outro utensílio dentro da arca: a vara de Arão que floresceu. Volta lá para o Antigo Testamento, Levítico. Estamos estudando a palavra. Hoje o estudo bíblico teve uma extensão. Levítico. Perdão, Números, que é mais específico. É o livro após. Levítico vem Números. Glórias a Deus. Capítulo de número 17, versículo 10. Quando Deus tirou o povo do Egito, nessa mesma circunstância do maná, que eles reclamavam da provisão, Deus escolheu autoridades. Diga assim: autoridades. E teve um grupo, e eu quero que vocês ouçam isso aqui, porque eu quero dizer uma grande verdade aqui. Isso serve para todos. A outra visão do reino, o outro princípio de se ajuntar tesouros no céu, é entender sobre a autoridade divina. Diga assim: autoridade divina. E eu sei que tem membros, até mesmo líderes, pastores, que não entendem esse princípio. Porque quando Moisés e Arão, os líderes escolhidos por Deus para guiar o povo, Moisés como legislador e Arão e sua família como intercessores, sacerdotes, em favor do povo, houve um grupo de pessoas, Corá, Datã e Abirão, que se levantaram e disseram: por que só eles são autoridade? A gente também é. A gente também é filho de Deus. Se Deus ouve eles, ouve a gente também. Se Ele abriu igreja, eu também posso abrir. Se Ele prega, eu também prego. Veio acusar Moisés de nepotismo e disse: olha, Moisés, tem o seguinte, a gente não está concordando não. Porque esse negócio de só a sua família é líder, todo mundo aqui também é líder. E hoje a gente também quer queimar incenso na presença de Deus. Deus intervém e diz: Moisés, vou matar. Moisés e Arão dobram o joelho e começam a chorar. Não mata, não mata, porque o fim de todo rebelde é morrer. Quem se opõe à autoridade divina, morre. E esses que não têm capacidade de se submeter a uma autoridade, eles começam a reclamar e dizer que não precisam de ter alguém para ensinar o caminho para eles. E aí o que acontece? Começa a brigar daqui, brigar dali, falar dali. E aí o que acontece com eles? Deus começa a ficar irado. E Moisés intercede, eles vão oferecer o incenso. Aí de repente Deus fala: não, peraí, separa eles para um canto, coloca eles do lado de cá. Moisés levanta e ele faz uma prova com Deus. Levanta a tua mão para receber. Se o reino de Deus é verdade, se o reino de Deus existe, Moisés ele fez uma prova.
Ele falou: se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, todos esses que não respeitam a autoridade de Deus, vai acontecer algo diferente com eles. Eles não vão morrer. Se eles morrer como morrem os homens normais, eu não fui enviado por Deus. Mas se eles morrer de uma forma estranha e diferente, eu sou a autoridade de Deus. De repente a terra se abriu e Deus fez eles descerem. A palavra de Deus diz que eles desceram vivos para o inferno, a terra engoliu eles. E aqueles que obedeceram, levanta a mão, a autoridade divina, permaneceram vivos. Sabe o que eu estou falando aqui? Tem gente que já está morrendo e não sabe. Há muito tempo já morreu, pastora Vânia, porque rejeitou se sujeitar ao segundo princípio do reino, a autoridade divina. Deus é autoridade, todos aqueles que Ele constitui também. Porque tem gente que diz: ah, mas eu obedeço o pastor, mas ele ronca. Ele às vezes está nervoso, ele dá uma, ele assim, fala até um palavrão, está muito nervoso, ou erra. Porque se ele faz isso, então eu não vou obedecer a ele. Pessoas assim não têm visão do reino. Se você olhar para a humanidade da pessoa, você não vai obedecer ninguém. Nem você. Nem você vai dar conta de se pastorear. Vai perecer sozinho, os lobos vão te devorar. Mas se você entender que a unção de Deus que faz a diferença, aonde tiver uma autoridade espiritual e você estiver dentro da visão com Ele, as bênçãos do reino vão estar sobre a sua vida. E não precisa de jejum, de oração de madrugada, porque a sua obediência vai levar você à vitória. Isto é a visão do reino. Pode pular na igreja? Pode dar glória a Deus? Pode cair num reteté? Deve. Mas desde que você entenda isso, porque nem todo mover do Espírito é do Espírito de Deus. Cuidado, nem todo mundo que está rodopiando por aí falando em língua está sobre o Espírito de Deus. Tem muita gente rebelde rodopiando por aí. Tem muita gente que rodopia, fala em mistério, diz que é de Deus lá fora, cai no pecado e não sente remorso. Os verdadeiros têm vida no altar. Os verdadeiros andam no princípio do reino. E eles querendo apedrejar Moisés por causa da morte daqueles rebeldes. Aí Moisés diz o seguinte: então pega todos os cabeças das tribos e cada um traz uma vara de amendoeira. A gente vai colocar lá diante do testemunho. A vara que florescer, essa é a que Deus confirmou como líder. E aí foram lá todos os metidos a abestados espirituais. Que eu fico na igreja até quando eu quero, até o momento que eu acho que é bom, eu sigo a minha vida sozinho, eu vou abrir meu ministério, e pegaram os seus varos de rebelião e colocaram diante do testemunho. No outro dia, a única vara que floresceu e brotou flores foi a vara de Arão, aquele que Deus já havia escolhido. Se você tem pastor, se Deus já colocou um pastor para te guiar espiritualmente, não precisa ficar indo por aí atrás de movimento, porque não é toda vara que floresce, é só que Deus escolhe. E se tem alguém que ainda acredita que a santidade e a obediência dá glória, é isso que abençoa as nossas vidas, é isso que nos faz crentes de verdade. Diga assim: terceiro item, tábuas da lei. Mas antes de entrar na lei, nos mandamentos, eu quero que você volte para Mateus, porque eu vou mostrar dentro das palavras de Jesus, porque ainda tem gente que vai falar: ah, mas isso é no Antigo Testamento. E eu estou mostrando o exemplo no Antigo como tipo e a confirmação no Novo, pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo. A respeito da autoridade espiritual, ele diz aqui, Mateus 6, versículos 13, que Deus é soberano
que Deus é eterno, que Ele merece a nossa honra, o nosso louvor, a nossa glória, o nosso respeito. Ele diz no versículo 13: não nos induz à tentação. Em tentação de quê? De não reconhecer a sua autoridade. Mas livra-nos do mal, porque teu, aleluia, é o reino, é o poder, é a glória, para sempre, para sempre. Amém. E amém. Saiu do princípio de crer na provisão, saiu do princípio de obedecer à autoridade espiritual, é reino de Satanás. Ó, sai fora, mas é pastor, mas é bispo, é apóstolo, é arcanjo, conhece Bíblia. Reino de Satanás, onde ele vai, a maldição vai com ele. E quem for vai pegando junto. Quem está dentro do reino de Deus? Versículo 24, capítulo 6 de Mateus. Ninguém pode servir, olha que lindo, submeter-se a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem é a autoridade sobre as nossas vidas? As riquezas desta terra? O desejo de ter somente as coisas desta terra? Ou alcançar as coisas eternas? Olha para o irmão do seu lado, pega no ombro dele aí. Fala: irmão, isso é muito sério. Isso envolve eternidade. Mas sacode ele aí e fala com uma voz de crente, cheio da unção, porque você está me dando sono. Olha para ele e diga assim: irmão, isto é sério. Você está no reino de Deus ou no de Mamon? Agora fala para ele se ele está no reino de Deus, para ele dar um glória a Deus, um aleluia. Liberar uma palavra que exalta este Deus verdadeiro e santo. Terceiro item, tábuas da lei. Volta lá para o Antigo Testamento e você vai abrir em Êxodo 24. Terceiro e último item. Nós já estamos encerrando. Capítulo 24. Nós vemos aqui que Deus manda Moisés ir ao monte. Arão, Ur, vão até certo ponto, os anciãos estão na beira. E ele, de repente, uma nuvem cobre Moisés. Ele está lá 6 dias, no 7º dia a nuvem cobre ele. E Deus fala: sobe, porque eu vou te dar leis e mandamentos. E quando ele está lá, ele fica 40 dias, diga assim, 40 dias. E as pessoas, na ausência do seu líder, começam a dizer: este homem está demorando demais. Por que a gente não esquece esse negócio de lei, de mandamento, de terra prometida e façamos um Deus, um bezerro, e ele será o nosso Deus aqui no deserto. E o que acontece é que as pessoas começam a pegar os seus ouros, se despirem e fazerem um bezerro de ouro para adorar esse bezerro. Aí quando Moisés está feliz, dizendo: o meu sonho está se realizando, eu vou poder dar ao meu povo que foi escravo uma lei de vida abundante. Deus intervém e diz: Moisés, desce lá que o seu povo já se corrompeu. Desce lá, porque eles fizeram um bezerro de ouro, estão dançando, estão pecando em frente àquele bezerro, estão fazendo orgias, coisas horríveis. Eu vou matar todo mundo, Moisés. Eu faço um novo povo através de ti. Moisés chora, intercede, pede para Deus não fazer isso. E quando desce, ele está com a tábua das leis, escrita pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus. E quando ele vê aquilo, a ira é tão grande que ele quebra as tábuas.
pune os transgressores. Aí no capítulo 36, que isso aconteceu no capítulo 35, no 32, aliás. E esse fato do capítulo 32 faz com que Moisés, no próximo capítulo, suba de novo ao monte e fique mais 40 dias. E Deus fala para ele: coloca diante do testemunho a tábua da lei. O Espírito Santo falou o terceiro princípio do reino: mandamentos de Deus. Só podemos ajuntar tesouros no céu quando a gente obedece à voz de Deus. Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? E tem gente perdendo a alma dentro da igreja, porque não obedece nada, não entende nada de mandamento, de lei. E essas leis foram colocadas dentro do nosso coração. Aí você não vem me dizer que pecou porque não sabia, porque você é um cara de pau, é um mentiroso, não vai ter misericórdia para a sua vida, e você nem vai prosperar, porque a minha Bíblia diz que só aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Nós sabemos aonde erramos. O pastor pode até se estressar aqui para pedir você compromisso, muda, mas você sabe desde o início o que você está fazendo em desobediência à vontade de Deus. Você sabe que você tem que ter mais compromisso, você sabe qual é o horário, qual é a sua responsabilidade dentro da casa de Deus, porque isso é visão do reino. Ele que te deu essa incumbência, esse mandamento, e você não pratica. Ele já te mandou você ser mais santo, mais separado, e você insiste em parecer com o mundo. Eu não sei que infelicidade é essa que tem na sua vida, porque se as coisas do mundo fossem boas, Deus não tinha te tirado de lá, Deus te deixava lá. Mas se Deus te colocou longe do mundo, é porque as coisas deste mundo não prestam mais para você, não prestam. Temos que entender. Que os nossos olhos estão vendo, que nós estamos almejando, que nós estamos fazendo com as nossas vidas. Se Deus deu uma lei para mim e para você, Ele te falou faz, você não faz. Ele te falou é assim, mas você quer assado. Se a gente quer juntar tesouro no céu, temos que agradecer pela provisão, viver dependendo de Deus, porque dar glória a Deus porque você recebeu o seu salário aqui e trazer todo feliz o seu colaborador é muito fácil. Você não está confiando em Deus, você confiou no dinheiro que caiu na sua conta. Agora eu quero ver acontecer um problema, estar sem nada e você saber que tem um colaborador, um dízimo para dar, e eu quero ver se você acredita que você vai ter a capacidade de confiar em Deus e Deus te mandar e você honrar o nome dele. É nessas horas que a gente vê se estamos dentro do reino ou não. É quando alguém chega para você: ô rapazinho, ô mocinha linda, não é assim, é desse jeito. E aí você embirra: então eu vou para outra igreja, então eu vou para outro lugar, eu vou desviar. Eu aprendi uma coisa: quem pode manda, e quem tem juízo faz o quê? Obedece. Eu quero contar esse testemunho sobre a autoridade espiritual. Muito tempo na minha vida atrás, eu era recentemente ungido a pastor, e eu estava em um propósito no monte do Pessu. Eu estava com um carro que Deus me deu, porque antes de me converter eu era doido por um Monza, mas depois eu me arrependi, mister. Porque esse carro tinha vezes que ele dava uns problemas. Ele tinha um negócio dele pegar na hora que ele queria. E aí quando tinha congresso na igreja, que vinham os pastores, amigos nossos, aí tinha uns carros melhores, acabava o culto, irmão, eu ficava aqui demorando. E, aqui a oração, vamos orar, irmão, tipo assim, esperando, vai embora. Porque eu ia pegar no carro, se o carro não pegava, e eu falei: não, os irmãos que já conhecem a prova, ajuda a empurrar. Mas aí os pastores, que é amigo assim, né, não pode ficar vendo essas coisas. E eu fui com esse carro abençoado para o monte do pastor Sena, um senhor, uma bênção ele. E
O radiador vazou, rachou, a água caiu todinha. E aí o termostato lá, a temperatura acendeu. E eu ligava o carro não dava tranco. Como é que eu vou embora desse monte agora? Ainda bem que era de dia. E eu fui olhar, quando veio o radiador não tinha um pingo de água. E eu falei, onde é que eu vou arrumar água aqui sozinho nesse lugar? E desço lá na tenda. Aí acho um filtro. Aí estava a pastora Kelly comigo na época, eu lembro. Ela ainda não era pastora, mas eu falei, vamos embora, me ajuda aqui. Vamos pegar água. A gente está pegando água nos copinhos descartáveis, subindo a ladeira, irmão. Subindo a ladeira com um copinho de água, botava um pouquinho e descia lá de novo. Aí chega o pastor do monte. Aí ele olha para minha cara. E de repente estava um monte de gente. Aí ele olhou e falou com uma voz bem alta. Ô rapaz, você não tem juízo não? Está desperdiçando água. Aqui é difícil ter água. A gente busca água lá não sei de onde para você pegar e ficar desperdiçando. E antes de eu pensar e falar, não estou desperdiçando, eu estou numa urgência. Estou colocando o radiador do meu carro para poder ir embora, porque o anjo não veio descer para me pegar nas asas dele. Eu abaixei a minha cabeça. E ele, ó, isso não pode. Isso não é coisa de gente de Deus. Olha aqui, ó, como é que eu estava. Cabeça baixa. E você acha que meu coração estava igual muitos pastores mandam você, ó, toma compromisso, igual foi para uns obreiros aqui, sai do mundo, que obreiro é você, que diz que é obreiro, não trabalha na casa de Deus, não quer compromisso com Deus, mas vive no meio do mundo, do palavrão, da bebedeira. Não é aquele que se ensinou mais o coração, se eu pudesse pegar esse pastor, eu matava ele. Coração limpo, agradecendo, obrigado. Estou sendo corrigido por uma autoridade de Deus. Não precisou de eu me justificar. Eu só olhei para ele e falei, pastor, me desculpa. Aquilo quebrou ele. Ele, não, meu filho, o que você está fazendo mesmo? Eu falei, não, pastor, meu carro estragou bem aqui no monte, não tem um pingo de água, a única água que eu achei foi essa. Ele, ô meu filho, vem cá, vou te levar aqui. Levou numa salinha, me deu aquele jarro que tem aqueles galão que tem no posto para você. Assim, ó, vem cá que tem uma torneira aqui, pode encher à vontade. E se der problema, você pode voltar aqui que eu ajudo você a ir para casa. Eu fui para casa e quando eu fui orar, Deus falou para mim, você está subindo o degrau hoje. Aí eu, como assim? E o Espírito Santo disse, eu te provei. Se você está na visão do reino e você foi aprovado. Você não se importou porque a autoridade estava errada, você entendeu que ele era autoridade e se calou. Pois eu estou confirmando você como autoridade na terra. E por último, palavra. Jesus é o verbo. Eu sei que esse tipo de mensagem dá sono. Você disse, não, pensei que ia ser igual o culto de domingo passado. O pastor deu voadora, rodopiou, deu estrelinha. Os irmãos voavam, ele levantava a mão e o irmão voava. Não sei aonde, eu quero é isso. Ei, não troque uma vida de eternidade no reino por momentos de experiência no reino. E hoje foi o dia que Deus preparou para você amadurecer um pouquinho. E sair de cima do muro. E entrar na visão mais rápido possível, porque Deus ainda mostra, tem pessoas que estão nesta igreja, mas ainda não entraram na visão. Tem pessoas que estão aqui, mas o diabo ainda pega, humilha, massacra, porque não está na cobertura. Deus está dizendo, entra na visão. Eu quero te dar provisão, proteção, promoção. Eu quero te abençoar. Eu quero que você ajunte tesouros no céu. Porque quando você sair desta vida e chegar lá, você vai valer, que vai valer a pena. Se coloque de pé nesta noite. Feche os teus olhos. Quando a gente entra no reino, Deus muda a nossa mentalidade. Muda a vestimenta, muda. Muda tudo, muda coração, muda tudo. Eis que nova criatura nós somos. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Quero fazer um apelo aqui. Um apelo. Nós sabemos que nós não obrigamos ninguém a ficar aqui até o final da reunião. Eu já estou encerrando.
Deus sabe os motivos de cada um e Deus sabe os interesses de cada um. Eu quero fazer um apelo para você que sente a necessidade e quer se doar para o reino. A minha Bíblia diz, eu só preguei sobre como ajuntar tesouro. Entendeu? Obedecendo a provisão, obedecendo a autoridade de Deus e seguindo os mandamentos. Mas a palavra de Deus diz, Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres ou doutores. E eu sei que você é a igreja de Cristo. Pastor, mas eu só tenho 4 meses de crente. Eu nem pertenço a essa denominação. Mas eu não estou falando de placa e denominação, estou falando de reino. Porque o reino é um só. Você que sente que tem uma chamada, que você olhou para esta igreja e falou, eu cansei de vir aqui só ficar recebendo oração, profecia e promessa. Eu quero servir no reino. Eu quero ser súdito. Eu quero honrar o reino. Se você sentiu assim, eu acho que eu tenho um jeito de uma chamada assim para cuidar da igreja, né? Porque a Bíblia diz que os diáconos que serviam, cuidavam das obras sociais, do bem-estar da igreja. Eu tenho uma vontade de cuidar, servir a aguinha ali, limpar as coisinhas, ajudar alguma coisa, ficar na porta recebendo os irmãos com um sorriso, vendo se tem uma cadeira para eles sentar. Se você sente esse desejo, eu quero entrar no projeto da cesta, do lanche, eu quero servir. Eu não estou servindo a homens, eu estou servindo ao reino. Ou você diz, eu amo ouvir a palavra de Deus, eu tenho sede de pregar a palavra, eu quero ser um pregador. Você quando vê alguém pregando, você fica pasmo, que isso pode ser um sinal de alguma coisa que Deus está te chamando. Ou você se identifica com a música, com instrumentos, com o ensino. Você gosta, ou tomara que exista isso, eu gosto dos cultos de oração. Eu gosto da consagração, ficar com as irmãs cantando o hino da harpa, dobrar o joelho, eu trago aquele cafezinho, aí a gente entrega o jejum, toma um cafezinho com pão de queijo com as irmãs. Que gostoso! Aí à noite a gente vai orar, e Deus dá uma visão, uma revelação que está crescendo na igreja, a gente compartilha e dá uma revelação que Deus está desfazendo as obras do inimigo, e a gente aí mostra que tem que orar mais pelo pastor, e a gente entra no jejum pelo pastor, pelos cultos. Eu gosto disso. Vou te dar uma boa notícia. Não falta oportunidade. Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros do reino. Eu tenho vontade de fazer missão, de evangelizar os becos, as ruas, os hospitais. Você acredita que esta igreja tem estrutura para te encaixar em qualquer ramo do serviço do reino de Deus? Porque a igreja não é do pastor Fábio, não é da pastora Vânia, é do dono do reino, Senhor Jesus. E Ele que está procurando pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, profetas de Deus. Eu falei que a igreja é a mão de Deus. Deus expulsou demônios, Jesus expulsou demônios pelo dedo de Deus. E eu e você somos a mão, porque somos muitos. E ainda Ele falou que eu fiz obra, mas vocês farão maiores. Temos mais tempo, temos mais recursos, a internet, a tecnologia. Em vez disso ser instrumento de destruição na sua vida, nós temos que usar para crescimento. E o apóstolo é uma unção poderosa. Por quê? Porque ele tem um pouco de todas as outras 4 unções. Por isso que ele é considerado como polegar. Toca os outros 4 dedos. O profeta é o indicador, porque ele aponta o dedo e fala assim, diz o Senhor, se conserta. O evangelista, o dedo maior, alcança os maiores lugares, levando a palavra de Deus. Pastor, anelar, é uma função média, ele equilibra todas as outras numa só.
e o midim, os mestres, os ensinadores, aqueles que, como Jesus, gastou o maior sermão da vida dele para uma pessoa, ensinando as escrituras, dizendo: você tem que nascer de novo, senão você não pode ver o reino. Ter dons espirituais não é ter nascido de novo. Ter nascido de novo é entrar na visão do reino e servir, dar a sua vida, lutar por isso. Tem outros que podem ser governadores. Quem diz que não pode sair daqui um futuro governador do nosso país, do nosso estado, e evangelizar através do dom de governo? Pela primeira vez eu estou feliz, isso não é falta de ética, eu tenho os candidatos que eu quero votar. Pela primeira vez, pastor Avani, temos um presidente crente, olha que benção. Pastor Sena colocava José brasileiro lá no monte, eu não entendi aquilo, era novo convertido. Eu falei: que José? É o José da Bíblia, só que brasileiro? Mas não entendi o quê? É o José, é um cara que eles estão orando. E ele teve a visão de que, assim como a Inglaterra teve uma rainha crente, os Estados Unidos teve Abraham Lincoln como presidente crente. Ele teve o sonho e orava por isso, para que um dia o Brasil tivesse um presidente crente. E eu estou vendo que a cada dia que passa isso está perto. Mas depende de mim e de você fazer o nosso papel, até nessa área. E eu estou feliz porque as coisas estão encaminhando. E eu quero que você, que entrou no reino, porque quando você entra no reino, pastora, você cansa de só querer. Porque você sabe que mais bem-aventurada coisa é dar. E você diz: eu quero dar. Eu quero padecer pelo reino. Eu quero ser útil. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu não estou brincando. Não se preocupe com o tempo, nós já estamos terminando, mas eu estou plantando uma valiosa semente aqui. Uma valiosa semente. Deus vai te ajudar a encontrar o teu posto. Porque aí você não vai, a sua visão não vai ser o pastor, não vai ser o irmão. Porque, irmão, todo mundo se espelha no irmão que não tem compromisso e se espelha naquele que não quer nada com Deus. Aí você pergunta: por que você não está fazendo isso? Ah, mas fulano não faz. Mas por que a gente não se espelha nos que se dão? Eu acredito que a gente tem exemplo aqui, eu tenho exemplo aqui de amor ao reino de Deus. Porque o segredo de tudo ir bem na sua vida é entrar na visão do reino. Entender. E se você buscar verdadeiramente por isso, preste atenção aqui, você vai achar o seu lugar. Nem todos são visíveis. Tem aqueles que trabalham por trás dos bastidores. Olha, nós vamos ter uma festa de congresso abençoada aí esse mês. E aí você vai ver os pregadores, os cantores. Mas a gente não pode esquecer que tem muitas pessoas que por trás, ninguém vê, mas foram essenciais, ajudando, contribuindo, orando, ornamentando. Tudo isso é reino. E naquele dia que não está demorando, breve ele virá, nós teremos o nosso galardão. E diremos: valeu a pena a dor, valeu a pena o choro, valeu a pena as pedradas, valeu a pena sofrer. Aqueles que foram batizados quarta-feira aqui no Espírito Santo, valorize esse dom. Se eu pudesse, eu implorava: não pare de falar em línguas nunca na sua vida. Esse é o poder que a gente tem para lutar em prol do reino. Estou dizendo para você que não basta ser salvo, não basta ser abençoado, tem que vestir a camisa. Aquilo que não vale nada não vai custar nada. Martin Luther King, pastor norte-americano, disse: se o homem não está preparado para morrer pelo seu sonho, ele não está preparado para viver. Ele não é digno de ter a vida. Eu repreendo esse espírito de covardia da igreja. Gente que tem medo de abrir uma porta para iniciar um culto. Gente que tem medo de chegar um pouquinho mais cedo para iniciar um período de oração para Deus abençoar a reunião. Gente que tem medo de pregar para a família, pregar na rua. Gente que tem medo de ler a Bíblia. Eu não sei o que é isso. Esse demônio vai cair por terra hoje, porque onde é implantado a bandeira do reino, Satanás
Não vai ter paz, não vai ter rendição e nem sepultamento para a promessa do reino aqui. Nós vamos cumprir essa promessa em nome de Jesus. Pastora Vânia, eu estou tendo uma visão agora aqui. Eu vejo Deus levantando um exército. E Ele diz assim: estou eu dentro deste ministério levantando novos guerreiros. Estou eu trazendo pessoas novas, e já trouxe algumas, e elas serão vocacionadas. Eu darei sobre elas o meu espírito, a visão da obediência, de honrar o reino, da submissão, da confiança, porque eles serão instrumentos poderosos na minha mão, assim diz o Senhor. Arachuidias. Porque tem gente que entra e fica no meio do muro. Uma hora ele está dentro do reino, outra hora ele está fora. Mas Deus está procurando aqueles que entram e diz: estamos até o fim. Se for para morrer por causa do reino, que nos matem, mas nós não nos calaremos. Eu não estou nem aí para os incrédulos, para os zombadores, porque no fim das contas todos eles vão precisar de mim e de você. Quem crê que ainda vai orar por alguém que não acredita na sua chamada? Tem gente que depende de você para prosperar e não sabe. Porque o reino de Deus é o reino da plenitude, da vida abundante. E ele já começou na terra e ele pertence à igreja. Pastor, como eu implanto o reino? Orando, servindo, anunciando, investindo nele. Porque vai chegar um dia que esta igreja não vai mais estar aqui. Nós estaremos diante dele. Nós estaremos diante do príncipe. E aquele que é noivo vai ser marido. E contemplaremos a sua fidelidade. Levanta as suas mãos para o céu. A sua fé te dá salvação gratuita. Mas aquilo que você faz para o reino te dá recompensas. Quanto mais útil na terra, mais honras você terá diante do reino. Quanto mais fizer, quanto mais você cuidar bem dos seus irmãos, visitar os oprimidos, ajudar aquele seu irmão na fé que está fraco, orar por ele, ter paciência com os que ainda não têm uma libertação plena, isso dará galardão a você. Obras de ouro, obras de feno, palha, tudo isso será provado naquele dia. O Senhor está levantando pessoas para servir no reino com mais autoridade. E você que já está no reino, está sentindo-se fraco, Deus fala para ti: não desista, continua. Aquele que se alista neste combate não se embaraça com as coisas desta terra, a fim de agradar aquele que o chamou. Haverá renúncia pelo reino, porque ainda que você perca em alguma área da sua vida, você vai sorrir por mais uma alma que será salva através das suas mãos. Valores eternos. Não importa o que você tem, quem você é, você tem um reino completo a receber. Você tem uma herança de Deus. Soldados do Senhor. Queria chamar a irmã mais uma vez, Janane, para ajudar a gente. Ai, veio esse na minha cabeça. O Espírito Santo está operando aqui. Essas vidas estão sendo tocadas. E eu não vou tocar hoje, mas eu sinto uma presença poderosa como na quarta-feira aqui. E eu sinto Ele passeando aqui. Eu quero que você sinta aí no seu lugar. Eu vejo Deus entregando ministérios aqui.
Ei, eu te peço uma coisa. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas você consegue. Não olhe para trás. Deus está entregando um ministério aqui hoje, essa vida. Hoje Deus entrega um ministério. Deus está revestindo pessoas aqui. Cadê os obreiros aqui? Porque Deus vai tocar em vidas aqui. Os obreiros ativos. E eu profetizo mais obreiros nesta casa. Aleluia. Xergamaço. Segura aí, segura o hino aí. Segura o hino aí. Derviastou. Reblamassur. Cadê os obreiros aqui atrás, diáconos? Você que quer, se liga com o Senhor Deus. As coisas espirituais são reais. Desliga da terra, fecha os teus olhos, se liga no que você quer. Porque tem que querer. Manderna xerias. Derguiomontines. Espírito Santo de Deus. Fica ligado com o reino. O Espírito de Deus é sensível. Ele precisa de atenção e reverência nesse momento. Porque o que ele está dando aqui, ele não dá para qualquer pessoa. Segura. Tenha medo, não, os anjos estão auxiliando, estão auxiliando. Recebe de Deus. Receba do Senhor. Pode deixar, o Espírito Santo está trabalhando aqui. Aleluia. Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Fecha os teus olhos, Senhor Deus vai entregando aquilo que é teu. A quem quer, a quem o Senhor escolheu. Em um nome de Jesus Cristo. Em um nome de Jesus Cristo, com seus olhos fechados, você que quer receber algo de Deus, eu não vou aí. Mas o Espírito Santo tocar agora. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba deste óleo. Receba deste ministério. Espírito Santo está tocando aqui. Eu vejo o inferno com medo nesta noite. Eu vejo a conquista do reino de Deus. Estamos implantando o reino aqui. Esta cidade vai mudar. Se tem alguém que quer ainda, com seus olhos fechados, Ele vai te tocar. Ele está operando na alma dessas pessoas, entregando coisas preciosas. Essas pessoas vão ser úteis de uma forma tremenda, pastora Vânia. Eu vejo aqui administradores, eu vejo pessoas no âmbito espiritual, no âmbito do serviço, no âmbito do social, do financeiro. Ministérios, dons espirituais. Oh, eu vejo dons de cura, dons de liberalidade, dom da ciência, sinais, maravilhas, prodígios. Você que ainda quer com seus olhos fechados. Os anjos de Deus estão aqui nos auxiliando. E o Espírito Santo vai te tocar com os teus olhos fechados. Senhor Deus, eu não vou ir. Mas se tiver ministério, ainda toca, Pai. Se eles têm, ó Deus, ainda estrutura para suportar, que eles recebam. Em nome de Jesus, vai tocando. Espírito Santo vai libertando essas pessoas para que elas recebam. Ravasher gendori manaster de assuri lamas. Der comanaster viasi. Der que o mundo clamashiri de raçai. Pessoas vão olhar para essas vidas e vão querer ser igual a elas, pastora. A unção que está sendo liberada sobre elas vai fazer com que outras pessoas que não querem compromisso queiram.
Eu vejo multiplicação aqui. Aleluia. Está tocando aqui. Evangelista Léo, põe aquele fundo lá, porque eu estou ministrando o que ele está mandando aqui. Isso aqui é resposta, pastora Vânia. Isso aqui é resposta de oração, pastora Vânia. Estou sentindo aquilo que eu senti na quarta-feira. Estou sentindo choque aqui no meu corpo físico. Ai, a presença dele. Obreiro, levanta ele que ele vai receber mais. Levanta ele, ele precisa dessa unção. Ele precisa. Isso, fica atrás dele. Ele precisa disso. Deus, essa alma não é mais de Satanás, é do teu reino. Em nome de Jesus, toca agora. Levanta de novo. Levanta de novo. Em nome de Jesus. Enche. Espíritos imundos estão saindo, e estes vasos estão sendo cheios do Espírito de vida, do Espírito de coragem, do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de adoção para o reino. Shalandri Coender que vasquenue Hermioclasti que suerre clontitasia canchoco. Receba, receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pular da mesa aí, recebe. Recebe, recebe, pro lado de cá também recebe. Em nome de Jesus Cristo. Charlamando res. Você já está sentindo o desejo, e não é de você. Você está sentindo o desejo da oração, da consagração, da leitura bíblica. Isso é sinal de que você é soldado deste reino. Jesus Cristo está aqui, o teu exército. Une eles de autoridade, armaduras, e usa-nos. Usa-os no combate da festa. Este pequeno rebanho que o Senhor escolheu são aqueles, meu Pai, instrumentos para esta geração. Pessoas aqui vão acreditar mais na sua chamada, vão confiar mais naquilo que Deus te deu, vão dedicar mais. Você vai crescer. O reino de Deus está crescendo. Aleluia. A mão no coração, igreja. Mão no coração. Senhor Deus, nós estamos nesta noite confirmando, ó Deus, uma renovação de aliança. Há pessoas aqui que estão decididas a tirar tudo aquilo que não é útil na vida deles, tudo aquilo que está tomando o tempo deles, para dedicarem mais tempo, Senhor, contigo, se consagrar mais a Ti, Senhor. Porque uns estão em Jerusalém, mas logo logo serão revestidos para irem até os confins da terra, para anunciar a sua verdade. Eu repreendo todo o princípio de reino satânico, o princípio da divisão, da contenda, da fofoca, da mentira, da pornografia, do pecado. Está sendo erguida uma bandeira de santidade aqui. Reste no recaia sou.
Abençoa estas vidas, Senhor. Abençoa estas vidas. Aleluia. Aleluias. Eu quero que os obreiros, louvado seja o Senhor Deus, unja essas pessoas, abençoe elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto a irmã Dianane louva, evangelista pode soltar o playback. Aleluia. Jesus. Porque nós estamos já nas partes finais do culto. Mas o Espírito Santo faz como Ele quer. E Ele está operando aqui. Ele está fazendo isso acontecer. Que endurece. Louva, recebe a bênção de Deus para você crescer. Pregadores, pastores, ministros, empresários, seja o que for, você vai levar o Evangelho adiante. Oh, abençoa, Senhor. Levanta levitas que te amem, unge tocadores aqui, jovens de compromisso, líderes. Eu profetizo o crescimento da igreja no mundo. A igreja de Jesus Cristo está viva. Me falaram de um lugar. Oh, aleluia. Você que está oprimido ou está com alguma enfermidade, venha à frente, venha, venha, venha. Porque o Espírito da cura está aqui. Você que precisa de um renovo, vem, vem, vem. Onde o Rei dos Reis está. Oh, isso é bênção do reino, cura é bênção do reino. Onde todo poderoso está. Aleluia. Você que está cansado, precisa de um renovo no seu corpo físico, na sua alma, vem à frente. Recebendo a adoração que vem do nosso coração. Vem, vem, vem. Santo, santo, eu irei cantar quando passar. Oh, a glória de Deus! Celestiais com os anjos. Em nome de Jesus. Recebe de Deus. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, O céu ainda é real. É verdade. Eu vou pra lá. Nós vamos pra lá. este lugar A igreja verdadeira investe não no se reino dos pode céus. comparar, pois riqueza Receba que desta não presença, falta. receba, receba. Isso é sinal de que um reino é E real. coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e livres viveremos. Recebe, recebe. Então Recebe. iremos. Pai, eu profetizo agora. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais. Ai, ai. Os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino É lindo esse reino. em Nós vamos pra lá. adoração.
Senhor Jesus. Oh Senhor, aleluia, 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 oh aleluia, aleluia. Você que pode, volte para o seu lugar. Que lindo, pessoas sendo curadas.